Como entender as tentações de Jesus? Qual é a diferença das suas tentações das nossas tentações? Nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, que traz este evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que apresenta as tentações de Jesus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. O Espírito o conduziu para ser tentado pelo diabo. Tu vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não vai para o deserto para obter a perfeição. Jesus é a perfeição. Quando nós vamos ao deserto, nesse período de Quaresma, tem um objetivo: a nossa conversão. Jesus vai para o deserto para a nossa conversão, para a nossa salvação. Vai ser tentado pelo diabo, mas a sua tentação é muito diferente da nossa. Jesus, sendo tentado, nos ensina como viver diante da tentação, como afrontar a tentação. É uma pedagogia de Deus por amor a nós. Vejamos, Jesus sofreu, vamos dizer, 3 tentações, passou por 3 tentações. E devemos nos inspirar, aprender dele como viver as tentações. É claro, pedindo a sua força, o seu Espírito, aquele Espírito que o conduziu ao deserto, que é o Espírito Santo. A primeira tentação de Jesus é o prazer. É transformar pedra em pão. Passa 40 dias, 40 noites, sem comer, sente fome. É uma fome muito grande. Vamos dizer que chegou a um nível de fragilidade humana, física, biológica, e o psicológico acompanha. Não é que o psicológico esteja bem, muito bem, estando o biológico assim, com toda essa dificuldade. Jesus, o que vai fazer diante dessa tentação? Também o que Jesus vai fazer diante da tentação do poder, que é dar a ordem aos anjos. Então ele vai para um lugar alto, se joga e dá ordem aos anjos, e os anjos pegam ele. Não deixam ele cair, já que ele é poderoso. Depois vem um outro poder, que é o poder, ou melhor, que a outra tentação é a tentação do ter. Aqui, que é aceitar todos os reinos do mundo. Então ele renunciaria de ser o rei, aquele rei que vai entrar no domingo de Ramos, aquele rei simples, montado num jumentinho, que entra para dar a própria vida pela nossa vida, e não aquele que vai entrar para consumir a vida dos outros, que é o caso dos reis do mundo, que não coordenam para os outros, coordenam para si mesmo. Até hoje nós vemos a política. Entra um político, sai outro político, e nós sonhamos que ele venha resolver nossos problemas e mais aumentam. Por quê? Porque eles têm um objetivo de salvar o seu grupo. E Jesus faz completamente o contrário. Ele entra para dar a sua vida para que nós possamos ter a vida. E não entrar para ter a vida roubando a vida dos outros. Bom, voltemos às tentações. Então Jesus tem essa tentação de ter tudo, de se tornar um rei mundano. Jesus não aceita, não segue nenhuma proposta do diabo. Mas qual é essa diferença da tentação de Jesus da nossa? Já que Jesus também passou por essas 3 tentações, e nós passamos cotidianamente. Tantos de nós que já estamos como sempre digo, num piloto automático.
já não vem nem mesmo a tentação, mas já tem como que um costume, uma habitude, uma paixão, uma vivência constante nisso, do prazer, do poder e do ter. Veja, tem uma grande diferença. Jesus sofreu um nível de tentação que foi a tentação da sugestão, por meio da sugestão. O diabo sugeria e Jesus não dialogava com o diabo, mas Jesus respondia com a palavra de Deus. Jesus respondia com a palavra de Deus. Nós sofremos outros níveis de tentação. Jesus sofre somente o nível da sugestão. Nós sofremos do colóquio. O colóquio é um exemplo. Se o diabo diz, transforme pedra em pão, aí eu começo a pensar, se eu transformar a pedra em pão, eu mato a minha fome. Começa a dialogar com a tentação. E aí, esse diálogo vai aprofundando. E aí vai para o terceiro nível, que é o combate. Isto é, já se instala no coração. Eu permiti que se instalasse, e se instalando já não quer mais sair. Aí eu fico de, não, mas eu não quero isso. Então tira isso de mim, mas deixei entrar. E deixando entrar, pode ser que vá para um outro nível, um quarto nível, que é o consentimento. Diz, não, é isso que eu quero. Então, eu vou para o pecado. Então já começa a pecar no coração, porque isso aí já é o consentimento. E vai para a paixão, isto é, vai viver no piloto automático do prazer, do poder, do ter, consumindo a vida dos outros. Não é dar a vida pelos outros, mas é viver para que os outros deem a vida para você. É muito terrível isso, no sentido de consumir a vida dos outros, roubar a vida dos outros, roubar as energias dos outros. Viver pelo prazer, pelo poder e pelo ter. Jesus é um grande exemplo. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado para o diabo, nos dando exemplo de como viver na tentação, porque ele sabe de nossas fragilidades, de nossas dificuldades, e assim também quis nos ajudar, nos inspirar, nos ensinar. Eu digo que essa experiência de Jesus no deserto é uma grande catequese para nós, para vivermos e reequilibrarmos a nossa vida. Que nessa quaresma, com essa reflexão, possamos reativar a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.